E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo de novidade, atualização do Chaotic Recode. Chegaram novas cartas, como em todo mês está chegando algumas cartas novas para o site. Acontece que eu tinha passado batido, essas cartas chegaram no final de março, aí eu só vim perceber poucos dias atrás, e aí quando eu estava pensando em fazer esse vídeo das cartas novas, tivemos uma pequena alteração na banlist, uma pequena mudança. Então resolvi unir os dois vídeos em um só. Vamos falar das cartas novas que chegaram e também dessas mudanças na banlist e como isso vai afetar o jogo. Primeiro que teve essa pegadinha de que, ou uma brincadeira do administrador, que todas as cartas que chegaram no Recode são cartas que começam com S. Vamos lá então ver cada uma delas. Primeiro temos o Saand, um Mypedium de Elite, que tem status legaisinhos, exceto em velocidade, que é um pouco melhor. Invisibilidade surpresa, ar 5 e elemento ar, uma energia interessante e duas habilidades bem diferentes. Primeiro, no início do seu turno, você pode sacrificá-lo e se fizer isso, cada jogador perde 3 contadores. Isso é uma habilidade muito boa, pode prejudicar alguns decks, principalmente outros decks Mypedium, e ele tem outra habilidade que diz: se ele tiver algum contador, ele deve ser sacrificado. Então, assim, é uma carta interessante, diferente. Ele serve como um lutador, por ele ter invisibilidade. A5 também é bom. A habilidade dele de sacrificá-lo e fazer cada jogador perder contadores é boa, mas você não pode fazer quando quiser. Se você pudesse sacrificar quando você quisesse, seria melhor, mas só pode ser feito no início do seu turno. E essa habilidade de se ele ganhar contadores e sacrificar é uma habilidade meio estranha. Mas enfim, é uma carta que chegou. Outra carta que chegou foi o Sarnok, um equipamento bem diferente, para não dizer o mínimo. Se você sacrificá-lo, uma criatura não pode encerrar seu movimento no espaço da criatura equipada. É como se você sacrifica ele e a criatura equipada não pode ser atacada, no caso no turno do oponente. É uma proteção interessante, isso ajuda a movimentação. Por exemplo, você avançou para o espaço do oponente e com uma criatura forte, você quer mantê-la lá, e aí então você sacrifica o equipamento e ele não pode ser atacado. Isso pode ser melhor que o Defender em algumas situações. Mas é um efeito bem específico, não tem muita utilidade para vencer lutas, é só para manter a posição de uma criatura no campo de batalha. É estranho, uma carta com certeza estranha que não deve ver muito jogo não. Scout Strike, mais um ataque que chegou, custo 2, dano base de 5 e um stat check de velocidade 50, que causa 10 de dano. Um stat check de 50 causa 15 de dano no total, não é lá tão bom, mas pode ser interessante para decks de velocidade. E ela tem um efeito diferente que se a criatura engajada tem um subtipo Scout, você pode olhar a mão do oponente. E olhar a mão significa olhar tanto as cartas de ataque como também os Mildics. Então pode ser útil, pode ser legal você em algum deck que precise saber o que aguardar, saber o que vem. É uma carta diferente que chegou. Não sei o quanto ela vai ver jogo. Chakri Flats. Essa é uma carta que chegou, uma carta de local, iniciativa Mypedium, que é meio raro, e tem o efeito de que no início do combate, um elementalista pode ganhar o tipo que você quiser, no caso até o fim do turno. Bom, criaturas elementaristas têm melhores efeitos para ganhar elementos, depender de um local para isso. Não é lá grande coisa, mas uma carta com S que chegou ao jogo. Simalin, um elementarista guerreiro do outro mundo, não tem status lá tão bons, exceto em coragem e velocidade, nenhum contador, uma energia baixa para um lutador, dois elementos e a habilidade de que o primeiro ataque contra ela causa 20 de dano a menos. Assim, ela não é uma lutadora, tem uma energia muito baixa, tem esse efeito de proteção, mas não é muito bom. Não acho que ela vai ver jogo na linha de frente e não acho que vai ter tanto espaço. Mas uma carta que chegou, gostei da arte da carta, é bem interessante. Ela ser feita de plantas e água, mas enfim, só está existindo no Recode, eu acho. Estatueta Sinistra, mais um equipamento que chegou e ele tem o efeito de que quando a criatura causa 15 ou mais dano de ataque, a criatura do oponente perde 10 em uma disciplina.
e de tantas formas que existem para você reduzir disciplinas de criatura, principalmente em decks de Marillion, que isso é muito forte, esse equipamento é bem ruinzinho mesmo. Enfim, mais uma carta que chegou, mais uma carta com S. Sonlas, um Caral e também Scout, que tem uma velocidade alta, enquanto o resto nem tanto. Sabedoria também. 50 de energia, o que é até um pouco acima da média para criaturas Caral. E ele é um inimigo de Mypigeons, pelo que dá a entender do local, da lore e do seu efeito. Quando ele se torna engajado, a criatura do oponente perde invisibilidade e o oponente revela sua mão de ataque. Então, mais uma carta que chegou que tem esse efeito de forçar o oponente a revelar sua mão, só que aí somente a mão de ataque. E o Sonlas é mais uma das muitas cartas que existem na Recode que removem invisibilidade, o que é um counter muito específico, mas um counter bom. Infelizmente, com a existência do Headmaster Ankhja, que é muito popular, muito jogado em quase todos os decks de invisibilidade, esse efeito já era, porque o Headmaster não permite que as criaturas percam invisibilidade. E também a invisibilidade funciona com se as duas criaturas engajadas tiverem. Então, o Somas, esse efeito dele é meio que inútil contra decks de invisibilidade que possuem um Headmaster. Stricto, uma carta que chegou. No desenho é dito que é uma carta rara ou meio que poderosa, que aquela Cristela, aquela chata tinha. Os status dele não são muito bons, somente em sabedoria por alguma razão, parece ser um bicho que não é tão inteligente. Nenhum contador, elemento fogo, muito popular para essa tribo, somente 40 de energia, subtipo guerreiro, e tem os seguintes efeitos. Quando ele ganha um Mythic Counter, ele perde 10 de energia, mais uma carta que é contra contador, hein? Ô louco! E quando uma criatura causa dano a ele, essa criatura perde 5 de energia até o fim do turno, o que é pouco. Bom, isso funciona, por exemplo, se um Umar causar um burn nele, o Umar perde 5 de energia, mas é só isso. Ele não é lá muito tanque, não deve ser interessante fazer um deck focado nessa carta não, em reduzir energia. Mas enfim, chegou para quem quiser brincar, quem quiser jogar. Switch Reef, um Mythic Mypigeon que chegou, que tem o efeito de trocar a posição de dois Mypigeons que não estão engajados, que você controla. É uma carta esquisita, dificilmente vai ver jogo. Essa questão da movimentação da posição das cartas, isso pode ser importante, é algo muito relevante em Chaotic, mas em decks de Mypigeon, sei lá, você pode usar esse Mythic para trocar um Ifgeon de posição e aí poder utilizar a habilidade dele, que só funciona em criaturas adjacentes. Eu não consigo enxergar muito uso para esse Mildic no momento, mas não sei se vai ter algum combo maluco com ele. Acho que vai ficar só na geladeira mesmo. Symphonic Pelagic Mare Song, a última carta adicionada, um Mildic dessa vez Marillion, de custo 3, que para um Fluid Morph não é caro de jeito nenhum, e é uma carta que trava jogo, simplesmente depois desse Mildic resolver, nenhum jogador pode ativar Mildics e habilidades ativadas até o fim do turno. Isso é interessante, é bom contra alguns decks. Esse tipo de efeito é muito forte. A maioria dessas cartas que podem fazer isso estão banidas. Mas o problema desse Mildic é que, primeiro, ele é um Mildic. Então, essa habilidade só funciona depois que ele resolver. Até lá, ele pode ser negado por algum Mildic do outro mundo ou alguma carta que negue. E também, até lá, você pode jogar o que você quiser. Se você tiver com algum deck de Burn, por exemplo, você pode jogar todos os Mildics e habilidades que você quiser até o Mildic resolver. E aí você vai ficar travado. Contra alguns decks, como, sei lá, Mypigeons, que dependem de Mildics para proteção, isso pode ser bom. Para algum deck de cura, sei lá, que você ativa depois, é bom. Ativando isso no início do turno, já era, não dá para curar. Mas no geral, tem seus problemas. É uma opção interessante. Mildic Marillion é raro, mas não é a melhor coisa do mundo. E falando agora sobre a pequena alteração da banlist. Melody of the Meek foi de Auni, voltou à prisão, voltou ao cativeiro. Essa carta estava liberada já faz até um bom tempo. Estava solta uma cópia, mas mesmo ela somente a uma cópia estava muito forte. Tem muitas possibilidades de reciclar, de trazer de volta, principalmente com o Najarin. Qualquer versão do Najarin pode trazer de volta.
dava para ter o combo com algum Fluid Morph e aquele Mildic de cura, dá pra fazer uma cura infinita. Decks de Afjack estavam populares, então voltou, está banida novamente. Eu concordo com isso. Esse tipo de deck não é muito divertido de jogar contra ou até de jogar a favor. Não achei tão divertido. Gostei que voltou ao banimento. Agora uma carta que me surpreendeu nessa mudança é que o Nikuin voltou. O Nikuin simplesmente, na minha opinião, é o melhor lutador Mandíbular desse jogo. Simplesmente ele tem disciplinas muito boas em coragem e sabedoria. Ele tem dois elementos, ar e água, que faz uma combinação muito boa para Twister dos elementos. Não é toda criatura, não é todo deck que consegue fazer rodar essa carta, que é uma carta excelente. Ele ainda consegue ganhar terra e terra 5, combando com a Azil. Então, três elementos, e ainda mais terra 5 por ter o subtipo Mandíbulo. Também é elementarista, o que é bom para algumas mecânicas. Ele tem um contador, então ele pode jogar um Balance Battle Song pelo menos uma vez e forte pra caramba. Ele é a melhor opção para ser trazido de volta pelo efeito do Ramavir, porque ele volta do descarte sem equipamentos e isso é até melhor para ele, porque ele ganha água 5 e se torna inalvejável. Mas como o Ramavir ele está banido e esse sim eu digo que nunca vai ser solto, o Nikuin foi liberado. Eu achei muito estranho, porque até baniram o Hyadron na última lista, que é um lutador mandíbulo muito bom, e aí resolveram soltar a elite da elite de lutador mandíbulo. Está liberado a uma cópia nesse momento, mas com certeza vai ver jogo. Eu acho que com ele solto, se você jogava com dois Irabex, então vai jogar só com um. Não tem opção melhor do que o Nikuin. E uma carta que foi banida e me quebrou foi Ode da Obscuridade. Danians é assim, ganham uma coisa, perdem outra, mas esse é um Mythic Danian muito bom para mecânica de Infect. Quando você usa um deck misto, ele é excelente, permite infectar muitas criaturas e sem dar alvo, o que pode ser ainda melhor. Mas esse Mythic estava sendo muito usado depois que o Drornik foi liberado, porque estava uma combinação do Drornik com o Fliander. Então você fazia o Fliander se curar constantemente, enquanto a habilidade do Drornik fazia a criatura tomar dano sempre que atacava o Fliander. Então isso, assim, eu cheguei a ver esse tipo de deck somente quando desbaniram o Drornik. E esse tipo de deck usava duas cópias do Drornik. Então esse deck foi enfraquecido quando o Drornik voltou a ser limitado, foi limitado a uma cópia. Eu não acho que havia necessidade de banir Odd. Eu acho que isso vai punir os decks mistos, porque assim, a tribo Danian trabalham sempre com cartas leais. Você usar Ilexia, existem pouquíssimos decks que usam Danian misto, exceto o Tenente, sei lá, porque não tem tanta sinergia com outras tribos. Mas esse Mild que fazia isso ser viável, você podia infectar pra caramba, e aí usava isso para muitas mecânicas. Eu usava essa carta em alguns decks, e aí eu vou ver o que eu faço. Mas eu não acho que vai ser banido por muito tempo. Eu acho que os decks de Dror e Flianda, pouquíssima gente usou, não está tão popular assim. Eu espero que essa carta volte em breve. E é isso. Esse foi o vídeo, atualizações, novidades, cartas novas, boas ou não, na verdade nem tão boas assim, e mudanças na banlist, que elas sim afetam o meta. E é isso aí. Se gostou do vídeo, comenta o que achou das cartas novas e da mudança. Vem para o nosso Discord, se inscreve no canal e aguarde os próximos vídeos. Valeu, pessoal!